lá. Olha só, a prof estava falando para vocês que se eu quero transformar de gramas para quilos, eu tenho que dividir por 1000, porque 1000 gramas é igual a 1 quilo. Se eu quero transformar de centímetros para metros, eu tenho que dividir por 100, porque 100 centímetros é igual a 1 metro. Se eu quero transformar de centímetros para metro, então como é que eu tenho que fazer? Prof, esse agora que não é? Eu estou em matemática na 206 ainda. O que eu faço aqui para mim fazer esse cálculo, então? Para mim descobrir em metros, como é que eu tenho que fazer? Tá em centímetros. 42 dividido por 100. Por 100, que vai dar quanto? 0,42. E metros, tá? Agora aqui é um pouco diferente, ó. Aqui eu tenho já em quilos. E eu tenho que transformar ele em quê? Em gramas. Se eu tenho que transformar em gramas, como é que eu faço? Aí eu faço de... Eu tenho que fazer vezes, aqui é diferente, vezes 1000. Porque 1000 gramas é igual a 1 quilo. Mas aqui eu não divido, porque ele já está em quilo. Eu tenho que rebaixar. E para mim rebaixar, eu tenho que multiplicar. E vai dar quanto, então, aqui? 2. Deixa eu achar aqui, 250. Vai dar 250 gramas. Porque aqui tem um espacinho. Opa, não está aparecendo. Aqui tem um espacinho. Como é que eu considero esse número aqui? Só para vocês entenderem. Essa aqui é a parte o quê? Inteira. Exatamente. Aqui é a parte inteira, tá? Eu tenho 2 inteiros e 250 milésimos, né? Se fosse na expressão. Aqui eu tenho em 2 quilos, 2.250 gramas. Entenderam? Quando eu quero ir do menor, do gramas, que é menor, para o maior, eu divido. Quando eu quero do maior, do quilos, para gramas, que é o menor, eu multiplico. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho do maior aqui, ó, 2,25. 2 inteiros, 2 metros e 25 centímetros. Como é que eu transformo ele em centímetros? 2,25 vezes 100. Exatamente. Por que vezes 100? Porque 100 centímetros é igual a um metro. Oh, peraí, tá entrando gente ali. 100 centímetros é igual a 1 metro. Entenderam? Para mim transformar do menor para o maior, eu vou fazer a divisão. Para mim transformar do maior para o menor, eu vou fazer a multiplicação. Eu até vou tirar esse risco daqui para vocês não entenderem isso aqui. Como? Ô, prof. Como é que eu vou multiplicar para chegar num número baixo? Como é que é? Como é que eu vou multiplicar para chegar num número baixo? Meu amor, é que aqui ele está em quilos, ó. Eu quero transformar ele em gramas. Se eu quero transformar ele em gramas, eu tenho que multiplicar pela quantidade que dá 1 quilo. 1 quilo é igual ao quê? A 1000 gramas. 1 quilo igual a 1000 gramas. 1 metro é igual a 100 centímetros. Tá? Mas olha só. Tenham isso em mente. Assistam essa aula da prof de novo. Lembra que eu disse para vocês... Deixa eu arrumar aqui só. Lembra que eu disse para vocês que a gente vai entrar mais a fundo isso aí no bimestre que vem. Foi uma pinceladinha para vocês isso aqui. Mas eu quero que vocês assistam de novo depois esse vídeo em casa, tá? Para vocês entenderem o que a prof está explicando. Que vídeo? Esse vídeo que eu vou postar depois no Class, tá? Esse vídeo que eu tô falando agora.
Então, agora o seguinte, terminamos matemática por hoje. Abram lá na página 42 de português. Queria fazer história primeiro. 42 de português. Aprova e lê o texto aqui para vocês enquanto vocês vão abrindo já, porque o tempo está correndo e ainda tem que dar história para vocês, uma pincelada que seja. Então, vão escutando. Página 42. Ó, página 42. Vamos lá. Variedade nos sabores do Brasil. Festival Arca do Gosto resgata ingredientes nativos do Sudeste e ameaçados de extinção. Então, ali embaixo está escrito, 25 de outubro de 2016, por Suzana Camargo e fotos de Alexandre Schneider, misture a gosto. Tá? Parece estranho falar em extinção de alimentos. Geralmente estamos acostumados a ouvir que animais podem desaparecer, mas o mesmo ocorre com plantas e ingredientes nativos de muitas regiões do planeta. Afinal, o desmatamento e o avanço dos centros urbanos sobre as florestas também fazem com que frutas e hortaliças percam seus habitats originais e deixem de existir. No mundo todo, 3.500 ingredientes estão em risco de serem extintos. Cem deles são brasileiros. Eles fazem parte de uma lista elaborada pela Organização Internacional Slow Food, para promover a defesa da biodiversidade nacional e de nossas tradições culinárias. O Slow Food Brasil lançou a segunda edição do Festival Arca do Gosto. Até 6 de novembro serão realizadas diversas degustações e atividades em São Paulo, para que a população conheça mais queijos, frutas e hortaliças nativas da região sudeste. É o caso, por exemplo, do cambuci, a frutinha verde abaixo, que deu nome a um dos mais tradicionais bairros da capital paulista. E hoje dificilmente é encontrada e quase ninguém conhece. Ou da uvaia, essa linda fruta amarela que aparece na abertura deste post. Espécie da Mata Atlântica. Seu nome em tupi significa fruta ácida. Ela tem alto teor de vitamina C, cerca de 4 vezes mais do que a laranja. Tem polpa muito delicada, com casca bem fina e aroma suave e muito agradável. O movimento Slow Food, criado em 2009, estimula a participação de todos. Você se lembra de alguma comida que sua avó fazia e hoje ninguém mais faz? Algum alimento que comia quando criança e hoje já não acha mais? Você pode indicar esse alimento para a Arca do Gosto e ajudar a preservá-lo. Ao promover a salvaguarda de ingredientes locais, estimula-se a agricultura familiar, a economia local e a preservação ambiental e cultural do país. E daí ali embaixo diz onde é que está disponível esse artigo aqui, tá? Então, agora nós vamos para a página 43 e vamos começar a responder, tá? Ali em cima está falando sobre a autora, tá? Suzana Camargo, que ela é jornalista, trabalhou em rádio, TV, revista, internet. Foi editora de jornalismo e escreve sobre temas como mudanças climáticas, energias renováveis e meio ambiente. Atualmente, a autora vive em Londres, tá? Ali no número 1, então, diz assim: qual é o tema do texto que você leu? Qual é a ideia principal deste texto? Preservar os alimentos. Hã? Preservar os alimentos. Preservar alimentos e plantas. Ah, muito bem. Este é o principal ali, né? Que é a preservação dos alimentos. Exatamente, foi isso que a gente leu, tá? Ele está falando ali sobre os alimentos que podem ser extintos, então a gente tem que cuidar. Agora vocês vão ter que escrever de forma resumida o que é o Festival Arca do Gosto e o que é Slow Food. Então, o que é a Arca do Gosto? Onde eles preservam os alimentos. É um festival onde eles preservam alimentos para fazer alguns alimentos que não tem mais, que não existe mais. Eles não preservam, gente. Eles não preservam. É um Eles festival, ganham. é um evento, mas não preservam. Voltem depois lá no texto, tá? Olha só, vamos achar ali, vamos ver se a prof acha aqui junto com vocês. Cadê?
Aqui, ó. Lá Achei. no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Lê para mim ali, Andressa. É para ler o terceiro parágrafo? É. Eu não tô achando, calma aí. Para promover a defesa. Isso aí, terceiro parágrafo é Slow onde Food começa a recuar lançou ali. segunda Cada edição parágrafo do é esse. Festival Arte do Gosto, Para 06 do 11. promover a defesa da biodiversidade nacional e de nossas tradições culinárias, o Slow Food Brasil lançou a segunda edição do Festival Argo do Gosto até o 6 do 11. Serão realizadas diversas degustações e atividades em São Paulo, para que a população conheça mais queijos, frutas e hortaliças nativas da região sudeste. Ok. Então, na realidade, o que é o Festival Arca do Gosto? Experimentar novas comidas. Na verdade, é um evento que acontece onde? Em São Paulo. Em São Paulo. Qual região? Região sul. Em São Paulo? Região Sudeste, tá? Sudeste. E ele faz o quê? Ele resgata, ele faz com que as pessoas possam ver ali, né? Possam participar e ver os ingredientes nativos da região, gente, tá? Esse é o Festival Arca do Gosto, que é um projeto dali de São Paulo. Mas ele faz parte do Slow Food. E o que é o Slow Food? O que é o Slow Food, gente? Eu posso ler, Sora? Pode. Prof. Ah, quem tá Prof, eu não falando? entendi a... Quem tá falando? É a mãe da Nicole. Cadê a Nicole? É iPhone Manu. Deixa eu achar a Nicole. Olha só, ela vai sair do iPhone da irmã dela e Tá. ela vai entrar de novo. Aí ela vai sair, ela pode entrar de novo? Claro. Por causa da bateria. Tá, obrigada. Tá. A professora não achou a Nicole aqui, mas tudo bem. É iPhone de Achei Manu, agora. prof. Agora eu achei ela. Tá. Então, onde é que tá A o prof. Slow Food? Fala aí pra mim, Andressa. Eu não entendi. Qual é a ata 2? Eu não entendi. Calma. Só um pouquinho, Murilo. Fala, Nicole. Ô, Andressa. O movimento Slow Food, criado em 2009, estimula a participação de todos. Você se lembra de alguma comida que sua avó fazia e hoje ninguém faz? Mas algum alimento... Andressa. Ali já falou mais coisa, mas aonde diz é lá em cima no segundo parágrafo, gente. Por isso que a gente tem que ler o texto. Olha o segundo parágrafo. No mundo todo, 3.500 ingredientes são em risco de serem Continua lendo. brasileiros. Eles fazem parte de uma lista elaborada pela Organização Internacional Slow Food. Então, na realidade, o que ele é? Ele é uma organização. Isso. O quê? Uma organização o quê, gente? Tá escrito ali? Organização Nacional... Nacional? Internacional. Uma organização internacional. Para quê? Para preservar o quê, gente? Preservar os alimentos. Isso aí, a biodiversidade, a quantidade, a variedade de alimentos. Então, olha só, letra A, Festival Arca do Gosto, tá? É um evento feito na região sudeste do Brasil, feito em São Paulo, que resgata os ingredientes locais, tá? Da região. O que é o Slow Food? É um movimento internacional para preservar a quantidade, a biodiversidade dos alimentos. Entenderam? Agora tem que ler o texto com mais calma e mais atenção. Vamos lá para o próximo. Observe como o texto está organizado e responda. O que o texto é? Um conto, uma receita, uma notícia ou uma fábula? Uma notícia. Uma notícia. Aqui é uma notícia, tá? Que elementos
elementos do texto contribuem para que você tenha essa opinião? Por que vocês acham que ele é uma notícia? Também tem a manchete, né? Tem a manchete como título ali, muito bem. O que mais? A forma de como é escrito? A forma como ele está escrito ali, que como é que é essa forma? Ele está dando uma Explicação. Informação, gente, tá? Então, a maneira como ele está escrito, tem manchete, tá? Ele está dando uma informação. Ele está sendo vinculado o quê? A um site, tá? Tem um site nele aqui. Aqui embaixo está dizendo, ó, disponível em... Então, esses detalhes fazem com que a gente perceba que é uma notícia. Será que a autora... o fato da autora ser jornalista contribui para a escrita do texto? Sim, contribui. De que forma? Que ela já sabe como fazer o troço. Como agora elaborar só uma escrever notícia, né? ela já sabe como fazer, Tudo daí é bem. só escrever. Então, ó, virem a página. A prof não vai esperar vocês escrever porque nós estamos com tempo corrido. Vamos para a página 44. Depois vocês voltem no vídeo. Jornal da Cidade. A notícia é um texto presente em jornais impressos, digitais e televisivos, sendo um importante meio de comunicação no relato de fatos cotidianos. Tem a linguagem objetiva e manchete, ou seja, o título, que chama a atenção do leitor e resume o fato que será contado. Uma notícia se propõe a responder as seguintes perguntas a respeito de um fato. O que aconteceu? Quando aconteceu? Com quem? Onde? Por que ocorreu esse fato? Quais foram as consequências deste fato? Então, aqui, ó, eu quero que vocês façam depois isso aqui sozinho. Vocês vão olhar, de acordo com o texto da página 42, respondam as perguntas. Vocês vão ter que identificar no texto qual é o fato noticiado, sobre o que eles estão falando ali, tá? Letra B, qual é a importância deste fato, tá? Por que é importante esse fato? Quem é que esteve envolvido neste fato? Quais foram as entidades envolvidas neste fato? E onde, Professora, quando ocorreu o fato, tá? eu não entendi esse... Que elementos do texto contribuem para que você tenha essa opinião? É só uma pergunta, meu amor. A gente não tem que responder essa pergunta. É só para falar. Entendeu? Por que tu acha Não, que... que é mais a B. Hã? A B da 3. Sim, meu amor. Que elementos que contribuem? O que tem no texto que faz com que tu saiba que ele é uma notícia? Manchete. Forma de escrever. O que me faz acreditar é que eles falam de uma coisa que aconteceu, né? Não, mas não é isso, não. Quais são os elementos aqui do texto? O que uma notícia tem que ter? Tem que ter a manchete. O que é a manchete? É o título ali que está chamando a atenção. A manchete faz com que tu saiba que ele é uma notícia. Ou a maneira como ele foi escrito, trazendo uma informação, é uma notícia. Entendeu, Murilo? Então, gente, voltando lá para a página 44, exercício 5, vocês vão responder essas 4 letrinhas A, B, C e D depois. Eu quero que vocês voltem para o texto daí e vocês respondam aqui essas perguntinhas aqui, tá beleza? E amanhã daí a gente conversa sobre isso. 6. De acordo com o texto, marque V para verdadeiro e F para falso. Depois reescreva as alternativas falsas, tornando-as verdadeiras. Fala, Murilo. Mas tu tá me zoando. Eu botei o jeito de escrever. Não tá certo, Murilo. Não é só isso. Não tá certo. Não tá completa. Entendeu? Meu anjo, depois tu volta o vídeo e tu vê o que a prof explicou, porque a prof agora precisa continuar para entrar em história, tá? Daí tu vê o que a prof falou depois no vídeo e daí tu complementa a tua resposta, tá bom? Vamos lá. Letra A. Tanto animais quanto alimentos podem entrar em extinção. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro, gente. Foi o que a gente viu no texto. Letra B.
Apenas os animais podem ser Falso. extintos. Falso. Por que que é falso? Porque as frutas... Porque a gente viu ali que os alimentos também podem ser extintos. E como que eles podem entrar em extinção? Acontecendo o quê? Desmatamento? Ah, muito bem, os desmatamentos, isso mesmo, tá? Letra C. Uvaia é um nome tupi, que significa fruta ácida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Aí. Cambuci é o nome de um bairro e também de uma fruta. Verdadeiro. Verdadeiro. Volta lá no texto depois quem tem dúvida. Letra E. O Festival Arca do Gosto aconteceu em todas as regiões brasileiras em 2016. Falso. Falso. Por que que é falso? Porque só aconteceu em São Paulo. Exatamente, só aconteceu na região sudeste de São Paulo, tá? No sudeste de São Paulo não, no sudeste, em São Paulo. Ai, Jesus. Tá, gente? Então, assim, ó, hoje português foi isso aqui. Então, agora, ó, vocês vão... deixa eu falar uma coisinha interessante. A prof tem olhado às vezes não, tem olhado todos os dias. Tem acontecido às vezes. A prof tem olhado no Eclass e eu tenho percebido que às vezes quando eu peço as atividades para alguns fazerem depois, como essa que eu estou pedindo do exercício 5, eu tenho visto atividades em branco ou incompletas. Ontem eu escrevi para um monte de aluno que estava incompleta de português. Então assim, gente, quando a prof pede para terminar, tem que terminar. Então aqui vocês vão parar, que vão terminar a aula da prof, mas não terminou a aula de vocês, porque vocês vão ter coisa para fazer. E digo mais, vocês vão ter coisa de português para fazer agora, depois que terminar o Zoom, e vão ter coisa de história também, tá? Então, vamos pular agora lá para a história, para a página... Já tá acabando a aula? Tá acabando a aula? Vai quebrar o fone. 76. Tá acabando a aula? Ainda não, termina Tá acabando a aula? 10h25, mais ou menos. Termina. Quando acabar, tu chama a sua irmã pra você comer mingau. Por que vocês vão de volta? Eu vou correr. Página 76. Quando acabar a aula, tu chama ela pros dois comer mingau. Sem TV. Depois que comer, pode ligar a TV, tá? Mas eu tenho que fazer minhas coisas. Eu já tenho. Aí tu come primeiro, tá? Aí eu como e depois faço minhas coisas e depois assisto TV. Sozinho. Eu já tenho. Vamos lá, então. Página 76. Olha só o que diz na questão 8. Diz assim: os espanhóis destruíram grande parte das culturas dos nativos quando chegaram à América. Debata com a turma por que é importante respeitar as diferentes culturas dos povos do mundo todo. Nós estávamos estudando sobre o quê? Sobre os incas, sobre os astecas e sobre os maias. Os maias. Qual é a página? Então, só um pouquinho. Qual é a página, galera? 76. 70? Então, olha só, gente. A gente estudou sobre astecas, maias e incas. E aqui está dizendo que os espanhóis destruíram grande parte da cultura deles. Por que que é importante a gente ter respeito às diferentes culturas dos povos no mundo todo? Harmonia? Harmonia para a nossa convivência. Ó, 10 minutinhos para acabar a aula. Nossa harmonia, nossa convivência. Que Paz mais? e amor, harmonia, mais um monte de coisa legal. Olha só, eles não tinham algumas culturas diferentes? Sim. Tinham, né? Se eles tinham culturas diferentes, significa que eles tinham alguns hábitos diferentes e algumas coisas que é da nossa cultura até vieram deles. Só que se nós não respeitarmos, e como aconteceu aqui, ó, eles caíram por terra, né? Destruíram parte da cultura do povo, a gente ficou sem saber como funcionava e como deixava de funcionar. A gente precisa valorizar o trabalho do ser humano, gente. Deus ama qualquer um de nós. E nós temos que aprender a trabalhar com as pessoas com respeito. Não é impondo a minha maneira de ser, o meu jeito de ser sobre outras pessoas, sobre outras culturas.
Então, o erro aqui, ó, dos espanhóis foi como se estivesse dizendo assim: tudo que vocês fizeram até agora não tem nenhum valor para nós, agora vocês vão ser dessa maneira, ou a gente vai extinguir com a cultura de vocês. Então, nós temos que trabalhar com amor, com respeito um pelo outro. Tá ok? Então, ali, ó, povos diferentes, mas semelhantes. Os povos que viviam na América antes da chegada dos europeus eram muito diferentes entre si, mas também tinham características comuns em seu modo de viver. Então, analise e compare os maias, os astecas e os incas, preenchendo a tabela conforme os aspectos culturais indicados. Então, na letra A, é a maneira que eles cultivavam a terra, os produtos agrícolas e as atividades comerciais. Qual era a característica desses três povos nesses três pontos aqui? Na letra B, era a organização política, como é que eles se organizavam lá, como é que o povo se organizava. Política e legislativa das cidades e do estado. E na letra C, são os outros aspectos culturais, como a religiosidade, as construções, os calendários, tá? Então, eu quero que vocês escrevam essas características, letra A, letra B e letra C, tá? Na letra D, a gente não vai fazer aqui, nós vamos debater ela, daí a semana que vem a gente conversa sobre ela, tentaremos conversar sobre ela, e para a gente escrever aqui. Então, em história, vocês vão ter bastante coisinhas para fazer. Vocês vão ter que ler novamente o povo maia, inca e asteca, tá? Começa lá na página 68, que é os maias, depois 69 astecas e vai indo, né? E os incas entra na 73. Então, vocês vão escrever como é que era a maneira de cultivar a terra pelos maias, tá? O que eles faziam? Como é que eles deixavam de fazer? Qual era o principal produto agrícola? Nos astecas e nos incas também, as atividades comerciais, que é o que eles faziam. Eles vendiam, plantavam, colhiam, vendiam, tá? Depois, como é que era a civilização deles ali na parte política, legislativa, tá? E depois os aspectos culturais, como a religiosidade, as construções dos calendários, na letra C. Não precisa escrever tudo gigante. Coloquem tópicos, tá? Ah, eles plantavam milho. Quem é que plantava milho? Quem é que lembra? O principal produto agrícola era o milho. Qual deles? Astecas? Não. Não, maias. Eram os maias, exatamente. E tinha uma coisa que era moeda de troca dos maias também, que a gente leu. O que era Cacau. Hã? Eles trocavam. Cacau, muito bem. Então, vocês vão escrever isso nos maias. Cultivavam os milho, cultivavam campos. O milho era o principal produto agrícola. Cacau, moeda de troca. Coloquem só tópicos, entendeu? Para não se tornar tão cansativo. E daí, vocês vão colocar ali e a semana que vem a gente vai fazer. Então, façam a letra A, B e C e a letra D não precisa fazer, tá? Então, meus amores, a Pro vai terminar a aula agora, 5 minutinhos antes, porque não tem mais o que eu fazer aqui com vocês. Vocês vão continuar sentadinhos aí na cadeirinha e vão fazer essa atividade de português e história que ficou para trás. Beleza? Então, tenham Oi. Calma, prof. O que página vocês estavam quando vocês começaram em história? Na página 76. Só vai ser a página 76. Oi? Só vai ser a página 76 ou vai ter outra página? 76, 77 ali. 77. Você não vai fazer a letra D, que é o resumo. Tu vai fazer as características dos povos ali, letra A, B e C. Tá? A 8 precisa fazer? Não, né? Hã? Letra A 9 precisa fazer? C. Tem que fazer agora, daí vocês sentem e façam, tá? Mas... Fala, Murilo. A 8 não é pra fazer, né? É só pra falar. A 77, letra D, não é para fazer. O exercício 8 a gente só conversou, era só para falar, tá?
Daí tu vai fazer exercício 9, letra A, B e C. Letra D, não. Tá? Beleza. Então, gente, bom dia para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Lembrem dos Tá trabalhos, das coisas que Tchau. eu tenho que fazer para entregar para a prof. Beijo. Tá bom. Beijo. Tchau.